Que grande alegria que nós sentimos, né? Primeiro, quando nós nos reunimos na casa do Senhor, como diz a palavra, é tão gostoso. E o salmista diz, não dá vontade nem ir embora. Mas nós estamos aqui hoje para trazer a terceira mensagem da série que nós estamos pregando sobre vida saudável. Viva saudável, buscando a Deus, a direção do Senhor e fazendo aquilo que é a nossa parte. Eu tenho dito aos irmãos que a inspiração da nossa mensagem, ela tem sido um desejo do coração do apóstolo João, quando ele orou pelo seu discípulo Gaio, dizendo assim, lá na terceira carta de João, capítulo 1, verso 2: Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Irmãos, com esse texto, com esse versículo que nos inspira, a Bíblia deixa muito claro que Deus está interessado em que nós tenhamos saúde. Nunca é demais lembrar que Deus nos fez corpo, alma e espírito. E Deus deseja que tanto o corpo, alma e espírito tenham saúde. Porque saúde, irmãos, é aquilo que nos faz realizar todas as coisas em cada uma das áreas. Na primeira mensagem que nós pregamos, nós falamos que a área do nosso corpo precisa ser zelada, porque é o templo do Espírito Santo. Eu acho lindo a Bíblia se referir a nós, a essa carcaça, a esse corpo, como o templo do Espírito Santo. Eu acho lindo Deus ter escolhido Jesus nascer como homem e o Espírito Santo vir sobre Jesus na terra como homem. E de repente, irmãos, ele diz que todos aqueles que se tornam filhos de Deus, como homem, como mulher, também têm a presença do Espírito Santo em nós. Então esse corpo onde ele habita precisa ser cuidado. E nessa primeira mensagem nós vimos isso. E aí domingo passado nós vimos que esse corpo precisa ser alimentado, mas não é comendo muito que significa que nós vamos estar comendo bem. E aí nós falamos uma série de conselhos aos irmãos sobre isso. E a terceira mensagem de hoje é: cuidado com os ataques ao seu coração. E eu quero ler com você Provérbios 4, 23, onde o sábio diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E Provérbios 14, verso 30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo. Eu quero que você declare esse versículo: o coração em paz dá vida ao corpo. Amém, queridos? Agora, eu não sou cardiologista, mas eu tenho uma pergunta aqui para você: como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Mas essa questão da palavra coração é interessante, porque nós costumamos falar, eu estou com um problema no coração, olhando para o lado físico. O que é o coração físico? O coração físico é aquele que de repente você começa a sentir alguma coisa diferente, um ritmo diferente na batida, e você começa a sentir mal, você começa a passar mal, você começa a ter a resposta do seu organismo estranha, esquisita. O que é isso? É o coração físico que de repente está dizendo: ei, cuida de mim. Ei, come melhor. Ei, faz exercício. Então esse é o coração físico, que também sofre ataques de uma alimentação errada, de um hábito errado, enfim. Mas nós temos também, irmãos, o coração emocional, que são os nossos sentimentos. Muitas vezes nós olhamos para alguém, principalmente naquela fase em que o homem ou a mulher estão procurando ali a sua outra metade, e a gente fala: meu coração está pulsando diferente. Eu sei, muitas vezes o emocional faz o coração emocional, quando começa a pulsar de paixão, de amor por alguém, ele começa a alterar mesmo o coração físico. Mas o coração emocional, irmãos, ele também controla a nossa vida, porque é ele que determina questões como amor, como ódio. É ele que determina se eu vou fazer, se eu não vou fazer. Então, cuide do seu coração emocional, porque a sua vida depende das emoções que você permite entrar no seu coração. Mas tem também o coração espiritual.
E muitas vezes nós pensamos que ser um cristão, ser um crente, ler a Bíblia é só para cuidar do coração espiritual. Irmãos, o coração espiritual também, o coração emocional também, o coração físico também. Quando a Bíblia fala conosco, ela fala nas 3 áreas. Mas, irmãos, a área espiritual talvez seja a que nós mais precisamos prestar atenção. A área espiritual talvez seja a que nós mais precisamos cuidar do seu coração espiritual, porque é a área onde Satanás, o inimigo da nossa felicidade, gosta de agir. Através de um engano na nossa maneira de adorar a Deus, um engano na nossa maneira de interpretar a vontade de Deus. Muitas vezes o nosso espiritual começa a dar comandos para o nosso emocional, onde às vezes a gente diz palavras que não devia, a gente faz coisas que não devia, a gente usa o nosso corpo como não devia. Tudo por quê? Um convencimento espiritual veio, alojou na nossa mente, e nós não soubemos lidar com isso. Por isso a mensagem diz: cuidado com os ataques ao seu coração espiritual, assim como emocional e assim como o físico também. Provérbios capítulo 4, 23 nos faz lembrar de uma coisa. Acima de tudo diz: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu quero que você decore esse versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas essa é uma palavra de um sábio. Nós lemos, repetimos, e eu aconselho você a gravar e até decorar. Provérbios 4, 23, a Bíblia está dizendo: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Você pode olhar para o irmão do lado e falar assim: vamos guardar o nosso coração? É com ele que a gente vive bem ou mal. Amém? Aí Provérbios 27, irmãos, versículo 19, ele diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Aleluia. Irmãos, tem muita gente andando perto de nós e o coração dele está refletindo quem é essa pessoa. O coração dele, muitas vezes você não está vendo o físico, e você muitas vezes não sabe muito do emocional, mas você observa o comportamento, as palavras, você observa às vezes o semblante daquela pessoa, e você descobre que ele tem um coração sofrendo. As maiores causas de ataques ao coração, eu vou ler algumas aqui para você, não vou comentar, mas eu vou só ler. Atacam o seu coração: injustiças sofridas, injúrias e fofocas, decepções amorosas. Como atacam o nosso coração? Sonhos despedaçados, luto por pessoas amadas, carreiras interrompidas, sangram o nosso coração. Acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, perda de bens estimados e planos frustrados. Tudo isso, irmãos, são causas de ataque ao nosso coração. Cuida dele, do seu emocional, quando você estiver passando por um desses tipos de ataque. Por quê? As consequências desses ataques, elas são perda do humor, perda da alegria, perda do ânimo, perda do prazer em relacionar-se, perda da motivação, perda da esperança de voltar a sonhar. Perdas. Quando o seu coração é atacado por um dos inimigos que eu citei, vem algumas dessas consequências que eu acabei de falar. E numa dessas, irmão, você precisa olhar para a Bíblia e pegar esse conselho que está em Hebreus capítulo 3, versículo 12, que eu vou ler com você. Diz assim o texto: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O coração perverso e incrédulo, irmãos, nos faz afastar do Deus vivo. E o que acontece quando nós afastamos do Deus vivo? Acontece que o resto tudo vai mal. Porque a Bíblia, irmãos, ela é completa em todas as áreas. E muitas vezes o Deus vivo que nós servimos é aquele que sabe dos nossos sentimentos,
É aquele Jesus que esteve na terra como homem, e que sentiu como homem, e que deixou conselhos para nós. Então, quando nós nos afastamos desses conselhos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos de buscar a direção de Deus, quando você está passando por uma decepção, por uma tristeza, por uma mágoa, por um acidente, por uma emergência, irmãos, a primeira coisa que nós temos que lembrar é hora de aproximar mais de Deus. Mas muitas vezes a tendência é distanciar. Então toma cuidado, porque essas coisas que nos acontecem têm propósitos. Mas a Bíblia diz: cuidado, irmãos, para que você não deixe, por causa dessas coisas, o teu coração ficar muito amargo, amargurado, a ponto do teu semblante descair. Então muitas vezes nós olhamos para alguém e aquela pessoa, ela é, entre aspas, carrancuda. O que é um carrancudo? É uma pessoa que não ri fácil, é uma pessoa que você, para tirar alguma coisa dele, precisa cutucar muito. E às vezes você fala: escuta, parece que está sempre acontecendo alguma coisa ruim com você. Aí vem aquela desculpinha: não, esse é meu jeito. Irmão, se você já deu algumas desculpas para você mesmo, porque o seu coração está triste, você está sem coragem de curá-lo, ele está ferido e você não quer curá-lo, irmãos, hoje a palavra de Deus, o Espírito Santo está dizendo: deixa Deus curar o seu coração, e você vai ver que alegria que vai estampar no seu rosto. As pessoas não vão te reconhecer mais, tamanha a bênção que Deus vai colocar na cura do seu coração. Amados, tudo bem quando você encontra uma pessoa que ele não tem a sua fé firmada unicamente em Jesus, ele é confuso, ele não tem certeza da salvação, ele tem medo da morte. Tudo bem você encontrar essa pessoa amarga. Mas quando você diz: agora eu aceitei a Jesus, agora eu sou de Jesus, agora eu sou um filho de Deus, irmãos, não faz sentido ter um coração machucado, ferido. Não faz sentido você não tomar o remédio que Deus apresenta para você. Não faz sentido você fazer questão de desprezar algo que Jesus deu a vida dele para dar de graça, de presente para nós, que é o perdão dos nossos pecados. Irmãos, aquilo que entristece o nosso rosto, aquilo que tira a nossa paz, muitas vezes é uma acusação no nosso coração, na mente. É algo que aconteceu com o físico. Você às vezes se envolveu com uma droga, se envolveu com uma pessoa, se envolveu com um ato ilícito, se envolveu com alguma coisa terrível, e aí aquilo fica registrado na sua lembrança, e cada vez que você se lembra, você fica triste. Mas irmãos, quando você entrega isso para Jesus, você tem que se lembrar que essa tristeza não procede mais, que essa tristeza não faz mais sentido, porque Jesus pagou o preço dela lá na cruz. Jesus pregou na cruz essa tristeza. Quando você diz: eu abro mão, eu entrego, é como se você vai no médico, ele receita e você não toma os remédios dele. É como você vai no hospital, eles têm ali os equipamentos, e você fala: eu não quero essa máscara, eu não quero esse catéter, eu não quero isso, aquilo. Mas não faz sentido. Então, uma vez que nós confiamos que Deus está por nós e ninguém será contra nós, quem diz amém? Você tem que aceitar que o seu coração seja curado. Mas para isso precisa de fé. Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes a sociedade endurece o nosso coração, os acontecimentos endurecem o nosso coração, e às vezes é o coração de uma família. Você às vezes tem notícia de famílias que ali não tem alegria, ali só tem brigaiada. Você tem notícia de, às vezes, empresas que ninguém gosta de trabalhar lá, porque lá é uma, desculpa a palavra, desgraceira. Só tem coisas que não tem nada a ver com a graça de Deus. Parece que falta tudo, falta paz, falta alegria, falta dinheiro, falta cliente, falta tudo, falta qualidade. Ok? Mas irmãos, é muito interessante quando às vezes, numa época de pandemia como essa, o mundo é atacado por um negativismo, onde as pessoas não querem ter fé de que Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Irmão, Jesus chega numa cidade, vou ler aqui Mateus capítulo 13, verso 58. Jesus chega numa cidade de Nazaré, e ali ele não consegue fazer os milagres que ele fazia em outros lugares, porque as pessoas foram tomadas de uma incredulidade. Quando disseram: ah, é Jesus. Jesus, nós sabemos quem é Jesus, foi menino, foi criança aqui, brincou, correu. Não, mas ele é o Filho de Deus. Ah, não. Não, mas ele tem poder. Ah, não. Irmãos, Jesus ali em Nazaré não pôde fazer tantos milagres quanto ele fez em outros lugares. Por quê?
ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Agora, irmãos, muitas vezes a incredulidade é gerada por quê? Por pessoas. Sabia que uma das causas do nosso coração ser ferido são pessoas? Outras vezes são instituições. A igreja é uma instituição que, infelizmente, irmãos, presta atenção aqui, infelizmente a igreja tem sido uma instituição que tem ferido muitos corações, quando as pessoas colocam regras e práticas de uso pessoal, de entendimento particular, e colocam como se fosse Deus cobrando, pedindo aquilo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas se sentem discriminadas no meio dos seus irmãos espirituais, porque essa instituição chamada igreja fere um coração. E muitas vezes também são circunstâncias da vida, reveses que você não tem controle. Agora, irmão, sabe quais são as pessoas que mais nos ferem? São as que estão mais próximas de nós e as que nós mais amamos. As que mais nos ferem, presta atenção, não são estranhos que você não conhece ou que você não liga muito para ele, mas são aqueles que são bem próximos. São aqueles que quando eles falam, você escuta, e dependendo do que eles falam, você fica triste ou alegre. Essas. Olha o que o salmista fala lá no Salmo 55, versículo 12 a 14. Esse negócio de gente próxima ferir a gente funciona, irmãos. Toma cuidado, cuida do seu coração, porque isso funciona. Olha Davi como rei, olha o que ele está dizendo aqui no versículo 12. Não era um inimigo que estava zombando de mim, porque se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Olha a Bíblia dizendo isso, irmãos. Conversávamos com toda a liberdade, íamos juntos adorar com o povo no templo. Aleluia. Irmãos, presta atenção. Davi está dizendo, gente que ia comigo adorar a Deus, saía de lá planejando contra a minha vida. Pode acontecer, irmãos, do seu coração ter sido ferido, quer voluntário ou involuntariamente, por alguém que sentou ao seu lado adorando a Deus aqui conosco por muitos e muitos anos, e que de repente, não sei porquê, mas o diabo usou aquela pessoa porque ela era importante para você. Aquela pessoa você a considerava. O louvor daquela pessoa muitas vezes te levou na presença de Deus, e de repente essa pessoa cai num pecado. Aquela pessoa muitas vezes Deus usou para trazer um conselho maravilhoso para você, para te ajudar. De repente você fica sabendo que ela abriu a boca em algum lugar e falou alguma coisa que prejudicou a sua reputação. E aí você diz, ah não, eu não contava com isso. E qual é a primeira atitude daquele que se decepciona com alguém chegado? Eu não quero mais ver a sua cara. Muitas vezes é um pai que o filho nunca mais quer ver a cara, ou um filho que o pai nunca mais quer ver por perto. Muitas vezes é uma esposa, é um marido, muitas vezes é alguém que trabalha junto conosco. Não precisa ser só alguém, irmãos, que senta na igreja adorando a Deus conosco. Pode ser alguém que dorme na mesma cama com a gente. Porque quanto mais íntimo, quanto mais próximo, quanto mais valor essa pessoa tem, mais perigosa ela se torna como um instrumento quando o diabo resolve nos atacar, se você não estiver preparado para proteger o seu coração espiritual, o seu coração emocional. Sabe, irmãos, um estranho, é o que o salmista diz, a crítica dele não faz nada. Você liga para o que um estranho fala? Mas alguém conhecido, você liga para ele e fala, escuta, você falou isso de mim. Liga ou não liga, irmão? Você muitas vezes chega na pessoa e fala, fala aqui na minha cara o que você falou lá no outro. Fala ou não fala, irmão? Por quê? Porque é uma pessoa que você não esperava. O salmista está dizendo, cuidado com o seu coração, ele pode ser ferido por gente que você mais ama, mais considera, gente que você está lutando por ele.
gente que você está às vezes pagando preços por ele, ele vira as costas para você e fere o seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer curar o seu coração hoje aqui em nome de Jesus. Olha essa frase: você não tem o controle sobre o quanto as pessoas podem te ferir, mas você decide o quanto você vai se ressentir. Você não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer, mas você tem controle sobre o quanto você vai fazer, de ficar ressentido ou liberar o perdão. Irmãos, eu quero rapidamente olhar o exemplo aqui de personagens da Bíblia. Sabe, irmãos, a Bíblia é rica em nos ensinar porque ela não fala de algo que nunca aconteceu com ninguém. Aqui tem uma história que aconteceu com uma sogra e duas noras. Mas o que vai chamar mais atenção nossa é o relacionamento de uma nora com a sua sogra. Nós estamos falando aqui de Ruth, a sua cunhada órfã e a sua sogra Noemi. Olha essa história que está em Ruth capítulo 1, eu vou ler o verso 4 até o verso 7 com você, para a gente situar a história e depois tirar o aprendizado da atitude dessas mulheres. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então a história aqui está dizendo que Noemi perde o marido e perde os 2 filhos e fica só a sogra com as 2 noras. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Mas, irmãos, nós vamos aprender agora aqui algumas lições com a história desse relacionamento de Noemi, a sogra, com uma das noras. Porque a outra nora, irmão, ela simplesmente, ela desfrutou de uma benesse da sua sogra e bateu em retirada. Mas vamos ver. Quando você decide cuidar do seu coração, proteger o seu coração, a primeira coisa que acontece com você é, você se torna uma pessoa agradecida. Irmãos, quando Deus cura o seu coração, quando você nas suas orações, Deus escuta você dizendo: Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor, me ajuda a amar, Senhor, me ajuda a compreender e absorver e a não reagir negativo contra essa ou aquela outra pessoa. A primeira coisa, quando você decide, o meu coração vai ser curado pelo Espírito Santo de Deus, você começa a se tornar uma pessoa cheia de gratidão no seu coração. O que é gratidão? Gratidão é simplesmente reconhecer o que alguém faz e dizer obrigado. Não só com palavras, mas ter atitude de quem está realmente grato. Irmãos, tem diferença na atitude de uma pessoa grata e uma não grata? Tem diferença? O grato, ele chega, te agradece, procura fazer alguma coisa em retribuição por gratidão. O ingrato, ele não reconhece, vira as costas, e se você for falar alguma coisa, fala: você fez porque você quis, eu não pedi, isso aí foi a bondade sua, agora você está reclamando que você foi bom comigo, eu não pedi nada, pedi alguma coisa? Esse é o ingrato, coração machucado, ferido. Mas quando você decide, o Senhor vai curar o meu coração de tudo aquilo que já me feriram, a primeira coisa que muda na sua vida, você começa a agradecer a Deus por tudo. Você agradece a Deus pela sua saúde, pelas pessoas, você agradece a Deus pelo que sobrou na sua mão, se você perdeu alguma coisa. Você agradece a Deus pelas pessoas que estão próximo de vocês, se você foi abandonado por algumas outras. Você começa a perceber o valor daquilo que Deus está pondo e mantendo na sua mão por causa da gratidão. Olha o versículo 8 aqui, o que Noemi disse: que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ela chega nas 2 noras e diz: olha, que Deus abençoe vocês, porque enquanto nós éramos uma família, eu tinha o meu marido,
o sogro de vocês, vocês tinham os seus esposos, os meus filhos, nós éramos uma família maravilhosa. Mas aí morre meu marido, vocês não me abandonam, vocês me acolhem. Morrem os seus maridos, vocês continuam comigo. Olha, muito obrigado. Gratidão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você se torna uma pessoa generosa. O que é um generoso, irmãos? O generoso é aquele que ele vê a necessidade e ele supre, mas não na miserabilidade, mas na generosidade. Interessante que a Bíblia diz que quando Deus vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar com medida, sacudida, recalcada, generosa. O que é generoso então? Você já sentiu alguém sendo generoso com você? O patrão, por exemplo, vai te dar um aumento generoso. Dá glória a Deus aí. Quem gostaria de ter um patrão generoso na hora do aumento do salário? O teu marido vai fazer um agrado generoso com você. Agora quer ver? A tua esposa diz que vai ser daqui para frente mais generosa com você, homem casado. Não ouvi. Oh, quanto glória a Deus. Irmãos, eu estou dizendo aqui, as esposas disseram que vão ser generosas porque o coração delas vai ser curado do rancor, daquilo que você não está fazendo com elas. Aquilo que você está faltando com elas, elas decidiram, eu não vou levar isso para frente, eu vou perdoar, eu vou ser curada. Eu decidi ter um coração curado, então começa a ser generoso, generosa, e Deus vai te abençoar. Amém? Isso é coração curado. Olha aqui, versículo 9. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Irmãos, ela não falou assim, agora vocês não vão casar de novo não, senão o que vai ser de mim? Não, Deus vai abençoar. Cada uma de vocês vai encontrar um outro marido e vocês vão ser felizes, porque meus filhos morreram, então não posso prender vocês. Generosidade. Terceira coisa, você se torna uma pessoa de compaixão. Olha o versículo 10, 11 e 12. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas. Que atitude é essa? Compaixão. Eu não tenho mais nada para dar, mas Deus tem tanta coisa para dar. Não vou prendê-las comigo. Olha, pode avançar, pode viver a vida de vocês, pode seguir em frente. Não quero prender ninguém aqui. O que significa compaixão, irmãos? Vamos analisar. Eu estou dizendo que quando você resolve proteger o seu coração para ele ser curado, você fica cheio de compaixão. O que é compaixão? É olhar a necessidade do outro e dar um jeito de você ser o provedor. É ver que uma pessoa está precisando, irmãos, e você fala assim, eu preciso dar um jeito de resolver essa situação. Por quê? Fiquei com compaixão. Então, compaixão, irmãos, é uma simpatia com a tragédia pessoal de alguém, onde você decide fazer alguma coisa para diminuir essa tragédia pessoal. Então, um coração cheio de compaixão é tudo o que Deus quer colocar nos seus filhos. Quantos dizem amém? Irmão, se você é um filho de Deus, sinta alegria por isso. Mas uma das coisas que Deus quer colocar em você, filho de Deus, é um coração cheio de compaixão. Porque Deus, como nosso Pai, Ele tem compaixão. Quantas e quantas vezes nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos, mas nós estamos lá com a mão estendida. Senhor, mas eu preciso. E sabe o que Deus está falando? Eu vou te dar, mas não é porque você merece, porque eu tenho um coração compassivo. Eu tenho um coração cheio de compaixão. Irmãos, olha para a humanidade quando Jesus estava se entregando na cruz. Ninguém merecia aquilo. Eles estavam matando Jesus injustamente. Eles estavam fazendo uma atrocidade. Eles estavam blasfemando. Eles estavam irritando a Deus, desprezando a Deus. E Deus permaneceu no projeto. Não,
Ele vai morrer por vocês, porque Ele vai ressuscitar e vocês vão ter uma nova oportunidade que Ele vai dar através desse sacrifício. Coração de compaixão. Sempre que você se sentir necessitado de alguma coisa, não deixe o inimigo trazer na sua mente que você não merece, porque ultimamente você tem sido ingrato, ultimamente você tem sido uma pessoa que não tem sido muito generoso com os outros. Então como é que Deus vai ser generoso com você? Não, Deus tem um coração cheio de compaixão, e se nós queremos desfrutar da compaixão de Deus, nós também precisamos ter compaixão. O quarto ponto, quando você protege o seu coração dos ataques da vida, irmãos, o que acontece? Você se torna uma pessoa perseverante. Perseverante, o que é isso? Versículo 14. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então uma das noras, a Orfa, deu um beijinho na sogra, agradeceu a generosidade, a compaixão e foi embora. Com certeza ela foi seguir o conselho, procurando um outro homem para ser seu marido. Mas a Ruth falou: não, eu vou aqui perseverar em continuar com a senhora, porque eu acredito que o Deus que nós servimos tirou o seu marido e o meu marido, mas Ele ainda tem um projeto na minha vida e na sua vida. Amém, irmão? Está entendendo? Algumas coisas ruins acontecem conosco, mas seja perseverante. O Deus que permitiu acontecer alguma coisa ruim, Ele não desistiu, Ele não perdeu a força e o poder, Ele não mudou os planos e os projetos. Ele está simplesmente nos dando uma oportunidade de ser perseverante. Amém? Então essa é a quarta coisa, você se torna perseverante. A quinta coisa, você afirma os seus valores. O versículo 16 e 17 diz: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali eu vou ser sepultada. Aleluia. Mas coisa linda é quando você decide ter um coração curado, e você decide então agora começar a se firmar em alguns valores importantes na nossa vida. Quer ver um valor? Obediência. Irmãos, nunca encontre um motivo para desobedecer a Deus achando que o teu argumento é suficiente, mas obedece mesmo quando não der vontade de obedecer. Faz a coisa certa mesmo quando não der vontade de fazer, porque obediência faz parte de alguém que está num processo de ter o seu coração curado. A Bíblia falou: não faz, não faça. A Bíblia mandou: faça, procure fazer. Amém? Então obediência faz parte do processo de um coração sendo curado por Deus. Compromisso é outra coisa importantíssima. Quando assumimos um compromisso, eu sei que vão surgir situações para nos tirar desse compromisso, alegando que tem outras coisas mais importantes, mas compromisso deve ser honrado. Terceira coisa, lealdade. Olha o que ela disse: o teu povo será o meu povo. Isso é lealdade. Irmãos, uma das coisas mais perigosas dos dias de hoje que está acontecendo no meio do povo de Deus é a falta da lealdade. Começamos a caminhar junto, surgem situações, as pessoas com quem nós mais amamos, gostamos, elas são usadas muitas vezes pelo inimigo, e aí nós encontramos como motivo de deslealdade, por quê? Também o que ele aprontou comigo. Irmãos, num casamento, a lealdade é fundamental. Existem motivos mil no relacionamento marido e mulher, ao longo de uma vida, que podem, irmãos, ser razão de separação, razão de vingança, razão de fazer uma porção de coisas erradas. Mas quando existe a lealdade diz:
Sabe aquilo que o pastor gosta de falar no casamento? É na alegria, é na tristeza. Na alegria, tudo bem? E na tristeza, o leal permanece. É quando está dando tudo certo, aleluia, estamos fazendo festa. E quando começa a dar errado, vamos resolver juntos. Lealdade. Alguém desleal é um indício de que o seu coração precisa ser curado de algum trauma, de alguma enfermidade, de alguma coisa que te acometeu. Fé e fidelidade são outras coisas importantes. Irmãos, a sexta coisa, vai até 8. A sexta coisa diz assim: quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você vai ser recompensado. Aleluia. Ruth, capítulo 2, verso 4 e 5 diz: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Olha que interessante. A Noemi, com a sua nora Ruth, voltaram para sua terra e foram ali procurar a ajuda de um parente, o Boaz, que era um fazendeiro, que tinha uma lavoura de trigo. E elas foram ali rodear aquele parente para ver se esse parente fazia alguma coisa por elas. E quando elas chegam ali, irmãos, olha o que acontece. Deus começa a preparar para aquelas duas alguma coisa para recompensar a fé, a lealdade, a fidelidade delas. O Boaz, o fazendeiro, chega, vê todas as empregadas trabalhando, cada uma na sua área, ali no seu eito de lavoura, mas ele nota e fala assim: tem alguém diferente aqui. E ele pergunta: escuta, quem que é aquela moça? Alguém chega e fala: é a nora de Noemi, que há um tempo atrás foi embora daqui com o marido, tentar a vida numa terra de estranha, mas lá o marido morreu, e os 2 filhos também casados morreram, e agora ela voltou para casa, ela trouxe essa nora, que está trabalhando lá. Irmãos, o que Deus colocou no coração de Boaz? Um desejo de recompensar a atitude de Ruth, por causa daquela determinação que ela fez. Meu irmão, não fique esperando a recompensa dos homens, mas tenha certeza, quando você decide que o seu coração, você aceita receber a cura do Senhor, uma das coisas com que você pode contar é ser recompensado pelo Senhor. Quantos dizem amém? E o versículo 8 diz: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, e nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Aleluia. Olha que bênção, ela chega, é bem acolhida, e o patrão ainda vem falar com ela e fala assim: eu vou fazer de tudo para você se dar bem aqui, tá? Não precisa mais procurar emprego por lugar nenhum, amanhã volta para cá, continua vindo aqui. Então Deus na causa, a recompensa é certa. 7º ponto: você acredita na soberania divina. Versículo 10 e 11 diz assim: ela inclinou-se e, prostrada rosto em terra, exclamou: por que eu achei favor a teus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Irmãos, lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre você. Ela chega e fala assim: por que o Senhor se importou comigo? Eu nem daqui sou. O que fez o Senhor olhar para mim quando eram bastante mulheres que estavam aqui trabalhando? Olha a resposta dele no verso 11 e 12. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia. Olha para cá, irmãos. É um desejo do coração de Deus
te recompensar. Quando você decide abrir mão de algumas coisas que foram causa de feridas ao seu coração e aceitar que esse coração agora seja restaurado pelo Senhor, simplesmente porque você ouviu uma palavra: cuide do seu coração. Fala para o irmão do lado: cuide do seu coração. Protege o seu coração dos ataques do maligno que quer destruir você. Deixa Deus trabalhar com você. E o último ponto, depois desse ponto, nós temos que sair daqui com uma decisão. Esse último ponto diz assim para nós: quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você experimenta a abundância do Pai. Experimenta a abundância do Pai. Glória a Deus. Eu quero ler Ruth capítulo 2, versículo 14 com você. Ruth 2,14 diz: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Aleluia. Mas esse último ponto, você experimenta a abundância do Pai. Aleluia. Você experimenta a abundância do Pai. Eu queria que você ficasse de pé. Você vai experimentar como Deus tem coisas para acrescentar na sua vida. Você diz glória a Deus? Primeiro, você acredita que nós temos um Deus de abundância? Você acredita que nós temos um Deus olhando para você, procurando fazer alguma coisa para que você perceba que você é uma pessoa diferente a partir do momento que você decidiu deixar Deus agir na sua vida? Deus começa agora a agir como Pai, colocando aquilo que estava faltando. Abundância fala de ter e não de faltar. Abundância fala de sobrar, ter para sobrar e não ter com escassez. Eu quero que você entenda: Deus, nós podemos chamá-lo de Pai. Você tem chamado Deus de Pai? Eu sempre gosto de falar para os irmãos: nem todos podem me chamar de pai, só aquele que é meu filho. Nem todos podem chamar Deus de Pai. Não é porque Deus é criador que Ele é Pai. Mas aqueles que um dia reconheceram que Jesus Cristo é um Filho de Deus, e que a atitude de Jesus se entregando naquela cruz sem merecer foi para me abençoar. E quando eu decidi que esse abençoador, Jesus Cristo, quer me dar de presente uma filiação, ou seja, eu poder olhar para Deus que é todo poderoso, é criador, que eu sempre o respeitei como o Deus todo poderoso, e agora eu poder ter a liberdade, a intimidade de falar: Ele é meu Pai, porque eu o aceitei, eu o adotei, eu o reconheço. Irmãos, Deus já fez tudo que é a parte dele para nos reconhecer como filhos, mas nós precisamos fazer a nossa parte para reconhecê-lo como Pai. Eu não sei quantos que estão aqui se lembram do dia que você já reconheceu Deus como seu Pai. Eu não estou te perguntando se você acredita em Deus. A Bíblia diz que até o diabo tem certeza que Deus existe. Alguns dizem: eu não acredito em Deus. Esse é mais tonto que o diabo, que o diabo sabe que Deus existe. Eu estou te perguntando: qual foi o dia em que você entendeu que Deus quer ser o seu Pai, fez a parte dele, mas Ele quer saber: você aceita ser o meu filho? E quando nós aceitamos, irmãos,
Deus começou um processo de cura do coração dos filhos. Deus começou a fazer algo para nos recompensar. Deus começou a prover para que haja abundância na nossa vida. Versículo 14 de Ruth 2 diz que na hora da refeição, Boaz disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e sobejou. E olha que coisa linda, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. A sua história não vai ser diferente. O Senhor vai declarar abundância sobre a sua vida. Aquela mulher com falta de alimento, necessidade de alguém que desse continuidade à sua vida, de repente se torna o seu marido. Mas aquele Deus no céu tão distante, de repente se torna o seu pai. E toda a fartura, toda a abundância que Deus tem, Ele quer vir sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Por que Deus quer nos abençoar com fartura, com abundância, com abastança? Pelo mesmo motivo, irmãos, que Ele quis abençoar Ruth. Deus quis que Ruth entrasse para a família de Jesus, que ia nascer séculos depois. O versículo 21 e 22 de Ruth 4 diz que Boaz, que casou com Ruth, gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que se tornou rei de Israel. E a Bíblia declara que Jesus é da linhagem de Davi. Irmãos, uma simples mulher determinada a não deixar as feridas de um acontecimento de viuvez destruir a sua vida, mas ela permaneceu firme. Olha onde Deus a coloca: bisavó do rei Davi. E o rei Davi é aquela pessoa do qual a Bíblia diz que Jesus é da descendência dele. Mas eu não sei a decisão que você está tomando aqui, mas uma coisa eu sei. Eu quero só ler uma declaração que nós temos aqui, que vale a pena você guardar o seu coração de coisas terríveis que querem entrar nele. Sabe por quê? Um pastor americano, Rick Warren, ele disse o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui com ressentimento por alguma coisa, seu coração está ferido, eu declaro agora: feche os teus olhos, comece a receber a cura do Senhor. Comece a perceber que Deus, que te ama tanto, não quer apenas dizer que você é um filho dele nominal. Deus quer na prática te tratar como um filho amado e querido. Meu irmão, aceite na prática algumas coisas que são mudanças importantes na vida daqueles que aceitam a restauração do seu coração. Irmão, entenda que a primeira coisa que acontece, irmãos, quando você decide proteger o seu coração, é que você começa a também ter um coração agradecido. Eu desafio você a começar a agradecer essa oportunidade de hoje que Deus te deu de estar aqui conosco. Você que está nos assistindo pela internet, comece a agradecer a Deus que você podia estar em algum outro lugar, mas você está até agora recebendo essa palavra. Comece a agradecer a Deus, porque Deus escolheu esse momento para fazer alguma coisa na sua vida. Deus escolheu você, te trouxe você aqui, não foi apenas para ver um culto, assistir um culto, ver a apresentação de uma criança linda. Não, Deus trouxe você aqui para quando você sair com o coração curado, cheio de gratidão pelo que Deus já fez e pelo que Deus vai fazer. Deus quer que você saia daqui uma pessoa generosa,
Deus quer que você saia daqui hoje com uma pessoa com o coração cheio de compaixão, atendendo às necessidades de alguém que está próximo de você e talvez nem mereça, mas Deus quer escolher você para ser o generoso na vida dela. Deus quer que você não desista, mesmo que seja difícil, você manifestar gratidão, você ser generoso. Insista, mantenha os seus valores da sua obediência, do seu compromisso, da sua lealdade, da sua fé, de ser fiel ao Senhor. Não negocie esses valores, meu irmão, mantenha eles todos. Irmão, entenda que Deus quer te recompensar, e Deus vai te recompensar, desde que você acredite que Ele é um soberano provedor. A soberania de Deus, irmãos, é muito grande. Ele sabe o que está fazendo, Ele não perde o controle, Ele se inclina para você, porque Ele é soberano, Ele está acima de tudo, de todos. Ele não precisa provar nada para ninguém, mas Ele precisa derramar as suas bênçãos, porque Ele deseja. Você acredite nisso, para você sair daqui devidamente abençoado, com abundância de alegria. Último versículo que eu quero que você entenda, eu vou ler, está lá em Hebreus capítulo 7. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo, leia ele comigo. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Eu queria orar por aqueles que não querem ter um coração duro, mas nesse momento estão dizendo: Senhor, eu amoleço meu coração para Ti. Aí onde você está, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, que essas pessoas que estão agora fazendo um propósito de ter um coração voltado para o Senhor, talvez elas não consigam, Deus, com a força própria, mas eu estou te pedindo agora, Senhor, que elas tenham um bom coração, que elas tenham, Deus, uma boa alegria, que elas tenham um gozo que venha do céu. Eu declaro agora, Deus, que essa decisão de proteger o coração contra aquelas coisas que são armas do inimigo para nos destruir, essa decisão vai ter o respaldo do Senhor, vai ter a facilitação do Senhor, vai ter a bênção da ajuda do Senhor, para que o Senhor seja honrado e glorificado. E essa última oração é para aqueles que estão com dificuldade de perdoar alguém. Nós muitas vezes, o primeiro passo que precisa ser dado em direção a tudo que nós falamos, precisa ser o passo do perdão. E a Bíblia nos ensina que o perdão, você não pode esperar sentir vontade de dar. Você precisa ter uma atitude de obediência, de dar, porque você recebeu. Você recebeu de Deus um perdão mesmo antes de você merecer. Você ainda não tinha feito nada de bom para Deus quando Deus diz: perdoados estão os teus pecados. Simplesmente porque você se arrependeu, pediu perdão. Mas talvez alguém que te ofendeu precisa ser perdoado por você, mas talvez ele nunca venha te pedir perdão. Talvez ele não sabe que isso é necessário. Mas hoje eu estou te dizendo: libera o perdão. Não queira tomar veneno para matar alguém. A falta de perdão é um veneno que está fazendo mal para você. E eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui fortalecido para liberar o perdão em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos dizem: Senhor Jesus, me ajuda a proteger o meu coração? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter a oportunidade de entregar a nossa oferta, o dízimo, você que trouxe. Nós vamos cantar a última música e no final nós vamos orar agradecendo a Deus esse momento tão importante que tivemos aqui. Coração é teu para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu para sempre e sempre, para sempre.
sempre, para sempre. Senhor, nós viemos declarar aqui que para sempre nós seremos teus. Estenda a sua mão para cá, como alguém que está fazendo uma declaração ao Senhor com toda a seriedade. Pai, essas mãos levantadas, estendidas aqui, ela significa, Pai, que nós entendemos o quanto somos amados pelo Senhor. E nós entendemos, Pai, que o Senhor sempre estará à disposição, curando o nosso coração, nos dando alegria. E eu declaro, Pai, que nós jamais iremos abrir mão de sentir essa alegria que vem do Senhor. Para sempre, nós sempre estaremos aos pés do Senhor Jesus. Para sempre, nós sempre estaremos entregando nossas dificuldades nas Tuas mãos e aguardando de Ti a solução. E eu declaro, Pai, que esta seja uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos que vieram aqui, cada um daqueles que estão assistindo conosco. Eu declaro, Senhor, que a paz e o gozo do Espírito Santo esta semana estarão presentes em todos os momentos. Eu declaro também que ali naquele leito de hospital, onde nós temos ali uma nossa irmã acometido por um acidente, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo estará lá como já está, presente, fazendo uma obra de restauração, porque para sempre o Senhor é poderoso, para sempre as suas promessas se cumprem, para sempre nós teremos a Ti como Deus que cuida de nós, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento tão importante.